Pessoal, vou mostrar pra vocês como que o comandante da aeronáutica do governo Bolsonaro acabou com a raça dele. Bolsonaro agora já estava basicamente condenado, agora não tem nem o que dizer, tá? Entregou ele todos os detalhes da reunião golpista, tá? Vou falar disso, mas antes eu queria comentar um assunto de ontem. O que foi aquilo do Cleitinho fazendo graça, querendo aparecer às custas de uma operação da polícia? Que coisa degradante, isso é nojento, esse cara tinha que ter vergonha de existir. E ainda de quebra foi lá, distratou os agentes da Polícia Federal que estavam ali trabalhando enquanto ele fazia graça, fazia videozinho pro TikTok. Isso aqui, ó, é carro de aposentado, esse carro de luxo aqui, ó, que foi roubado dos aposentados. E tem mais, vai vender mais. Olha a Polícia Federal aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem que mostrar os carros que foram roubados, viu, gente? Tem mais carro aí? Você não pode entrar aqui, senão você vai dar ordem do senhor. Vamos dar ordem do senhor agora, porque eu sou senador, como é que vai fazer? Eu tô na minha função. Estou fazendo a minha função. Esse carro aqui é carro de aposentado que foi roubado. Prender, você pode prender, prende os vagabundos que roubou. Eu não roubei um centavo de dinheiro público. Prende os vagabundos. A Polícia Federal está investigando. Então, quantos carros que estão aqui? Só tô te perguntando. Quantos carros? Agora, só tô tratando vocês com respeito, vocês falam ofender comigo? Não, o senhor não, eu sou senador, com todo respeito, com toda humildade. Eu tô na minha função. O senhor não, eu sou senador. Que papo é esse? Aliás, esse policial aí, ele tinha que ter dado voz de prisão no Cleitinho, tá? Porque a autoridade ali era o policial, não o Cleitinho. Quem estava ali numa operação e etc. é o policial, não o Cleitinho estava ali atrapalhando o trabalho dos policiais para fazer vídeo pro TikTok dele. Então é uma coisa grotesca. E o Cleitinho deveria explicar isso aqui, ó. Hoje a gente tem um material exclusivo no JN. É por isso que eu estou aqui. O Jornal Nacional teve acesso a documentos que mostram que 5 anos atrás, um servidor do INSS foi até a Polícia Civil e denunciou esse esquema criminoso de descontos não autorizados de dinheiro de aposentados e de pensionistas. 5 anos atrás. 5. E por que continuaram a fazer? 67% das fraudes encontradas foram de 11 entidades que foram habilitadas em 2022. Senhores, habilitada em 2022, elas começam o roubo quando? No início de 2023. A denúncia do Ivair é uma denúncia do roubo do governo dele. Bem, agora voltando lá pro assunto desse dia, 21 de maio, que é realmente o depoimento bomba do comandante da aeronáutica do governo Bolsonaro, entregando ali toda a reunião do golpe, que é o momento, eu diria, mais agudo. Ali foi decisivo, né? Se dessa reunião tivesse fechado ali os 3 comandantes de dar o golpe, de usar o decreto de estado de sítio, etc., para desqualificar as eleições, ali teria ocorrido um golpe de Estado no Brasil. Primeira avaliação aqui, né? O tom do ex-comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Duarte Batista Júnior, é completamente diferente. Ele está sendo avaliado, né, como um depoimento em tom muito firme, sem qualquer tipo de claudicância. Não tem idas e vindas, ele tem respondido diretamente a todas as perguntas que estão sendo feitas pelo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Os 2 principais aspectos que eu destacaria aqui são os seguintes. Bolsonaro sabia que não houve fraude e pressionou para adiar relatórios sobre lisura das urnas eletrônicas, diz esse comandante da FAB. Então, assim, o Bolsonaro o tempo todo, óbvio, ele foi eleito 30 anos com as urnas. E em off, o Bolsonaro já dizia que ele sabe que não tem problema nenhum com a urna. Eu sempre falei isso pra vocês, que no íntimo, nas reuniões internas, eles falavam abertamente que sabem que as urnas funcionam, etc. Mas jogavam aquela dúvida e tal, pra já montar o cenário pro golpe. E outro trecho relevante é que o ex-chefe da Aeronáutica disse ao STF ter presenciado a ameaça de prisão de general a Bolsonaro durante a reunião da Alvorada. Vocês lembram que no depoimento lá do Freire Gomes, ele falou, não é bem assim, não é que eu dei voz de prisão pro Bolsonaro, eu não interpretei dessa forma, eu só alertei o Bolsonaro que se ele seguisse com aquilo ali poderia ser ilegal, etc. Agora não, o comandante da Aeronáutica foi claro, o comandante do Exército deu sim voz de prisão, ameaçou dar voz de prisão do Bolsonaro se o Bolsonaro prosseguisse com aquilo. Ele é perguntado sobre a apresentação de uma minuta golpista. E aí ele diz o seguinte, que inclusive ele saiu da sala. Ele confirma que foi no dia 14 de dezembro, quem apresentou foi o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. E aí, no Supremo, a pergunta para o ex-comandante da Aeronáutica é, e aí, qual foi a reação dos outros presentes nessa reunião? Aí ele disse o seguinte, quando eu entrei, eu fui o último. E aí eu sentei ao lado do Garnier, que é o ex-comandante da Marinha, apontado como alguém que estaria ao lado de uma tentativa de golpe. E aí o Paulo Sérgio, o então ministro da Defesa, disse,
olha, eu trouxe aqui um documento para vocês lerem. Segue o Batista Júnior. O estado de sítio era uma coisa que eu não imaginava que fosse aparecer, esta expressão, estado de sítio. Com base em tudo que estava acontecendo, eu perguntei claramente, o documento prevê a não assunção, no dia 1º de janeiro, do presidente eleito? E aí, ele, depois dessa pergunta, disse que a resposta que recebeu foi a seguinte, sim. E aí, ele, Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, disse que se levantou e disse, não aceito nem receber esse documento, se levantou e foi embora. Pessoal, e aí só pra gente fechar, eu queria retornar ao noticiário de ontem, que tem ali umas falas curiosas, o Alexandre de Moraes lendo como que Mauro Cid, como que os bolsonaristas, os golpistas, se referiam a ele nas trocas de mensagens por WhatsApp, enquanto eles ali conspiravam pelo golpe, né? Os mais inusitados apelidos que eles davam ao ministro Alexandre de Moraes. O maior risco, e aí se referindo não sei a quem, o maior risco é o cabeça de piroca jogar quem assinou no inquérito das fake news, ou seja, sabiam políticas profundas, tal, e tinha que ter coragem para deter uma fraude eleitoral clara. E ainda, se a gente não tem... Márcio Nunes Rezende Júnior. Se a gente não tem coragem de enfrentar o cabeça de ovo e uma fraude eleitoral, vamos enfrentar quem? Ou seja, além disso, eles também conseguiram fazer vários apelidos para esse ministro relator, né? Eu quero dizer, Vossa Excelência, que o anterior é mais simpático. Centro de gravidade. É mais simpático. Agradeço, ministro Flávio. Pessoal, agora eu quero falar com você que tem interesse de faturar entre 2 a 6 mil reais trabalhando de casa, tá? 100% home office. Hoje em dia, nas plataformas digitais, existem várias formas de você obter esse resultado. E olha só, não é bet, não é casa de aposta, não é porcariada nenhuma disso. É trabalho sério, é trabalho de verdade e é para quem tá interessado no assunto, tá? Então, eu consegui aqui a autorização de 3 pessoas que fecharam com a gente para mostrar o depoimento delas sobre o que elas acharam aqui, qual foi o retorno que elas obtiveram. Então, Marcos Viana, por exemplo, conseguiu $679 em 2 semanas após iniciar com o Clayson. Isso, numa conversão simples, dá R$ 3.870. Vamos para o segundo caso que autorizou aqui colocar o depoimento. O Luiz Felipe falando, olha, depois eu comecei lá com o Clayson e tal, em um dia eu fiz $101, tá? Isso aí dá aproximadamente R$ 575. E só pra gente fechar aqui, eu queria mostrar o que disse a Joyce Araújo. Ela também autorizou a divulgação aqui do depoimento dela. Ela teve o melhor resultado, tá? $1.098, tá? Isso aí dá na conversão R$ 6.258. Então é o seguinte, se você quiser saber como que faz, etc., clique no link que aparece na descrição do vídeo aqui embaixo e aí você vai ser remetido a conversar com o Clayson e vai ter todos os esclarecimentos. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora e volto numa próxima oportunidade.